Devocional 16 de junho de 2025. Café com Deus Pai. Bem-vindo ao devocional diário para a sua vida. Antes de começar o seu dia, respire fundo, abra o coração e receba essa palavra que vem do céu. Uma fé prática. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Ezequiel 37:7. A história de Ezequiel e o Vale de Ossos Secos possui diversos ensinamentos valiosos para a nossa vida. Algo que me chama a atenção é a submissão e a obediência do profeta a Deus Pai, pois ele reconhece humildemente que o único capaz de gerar transformação naquele cenário de destruição e desesperança era o próprio Deus. E foi isso que aconteceu. Naquele cenário de morte, Deus deu vida. Isso nos ensina a respeito da importância de agirmos dentro das nossas capacidades, mas deixando o impossível nas mãos de Deus. Há um equilíbrio em tudo isso, pois o Pai poderia fazer tudo sozinho se assim desejasse, mas ele resolveu confiar a nós uma parte, concedendo-nos a responsabilidade de agir. Não podemos ficar parados, de braços cruzados, esperando os céus se abrirem, pois acredito que eles já estão abertos. Muitas vezes, Deus só está esperando um posicionamento de nossa parte, pois a fé tem o poder de trazer à existência realidades que já estão estabelecidas nos céus, por isso nosso papel é aplicar fé e confiar. Assim, o milagre em nossa vida não se baseia em nossa habilidade de realizar feitos extraordinários, ou em nossa força de vontade, mas na disposição de acreditar e declarar o milagre. Deus age quando buscamos e lhe damos espaço para atuar. Nossa função, portanto, é nos abrirmos para ser canais de sua vontade, porque, quando alinhamos nossos esforços à vontade de Deus, provamos do sobrenatural. Saiba que, na jornada da fé, obediência, confiança e humildade são os propulsores dos milagres. Quando nossos planos estão alinhados aos propósitos de Deus, podemos ir além daquilo que vemos. Devocional 167 de 365. Leitura bíblica Esdras 2. Palavra-chave milagres. Para começar bem o seu dia, comente: eu terei um dia abençoado. Se inscreva, curte, comente e compartilhe. Até o próximo devocional. Esdras 2. Estes são os filhos da província, que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Relaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baná. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá Joabe, 2812. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bizai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Arim, Quifira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973.
Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo, 139. Os Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote. Os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom. Os filhos de Lebaná, os filhos de Agaba, os filhos de Acube. Os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã. Os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías. Os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão. Os filhos de Uzá, os filhos de Paziá, os filhos de Bezai. Os filhos de Asna, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim. Os filhos de Bacbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur. Os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa. Os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama. Os filhos de Neziá, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda. Os filhos de Jalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel. Os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Ami. Todos os Netinins, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas, assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tomim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245. Os seus camelôs, 435, os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores, como os porteiros, e os netinins, nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Esdras 2:1-70.